Eu gostaria de comunicar hoje aqui a essa CPI que eu protocolei requerimentos, os quais eu tenho certeza que vão ajudar muito na elucidação de como se produz e se espalham notícias falsas com o intuito de destruir adversários políticos. A fake news é notícia falsa. Então eu estou trazendo aqui um elemento nesse momento para que todo o Brasil saiba onde nasceu a fake news. E eu tenho aqui um réu confesso. O réu confesso diz assim... Viu, gente? Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito. O áudio aqui, senhor presidente, do condenado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive em uma palestra ele se orgulha de, como representante do Brasil, mentir para chamar a atenção dos países por onde ele passava. E ele diz aqui que ele foi, inclusive, questionado pelo Roberto Marinho e Jaime Lerner, que ele disse, Lula, se tivesse tantas crianças assim na rua, a gente não conseguia andar na rua. E ele mesmo dá risada, ele diz, nós tínhamos orgulho de viajar o mundo mentindo sobre o Brasil. Então, senhor presidente, o primeiro requerimento é para convocar o condenado Lula, que é líder de uma organização politicamente e habilidosa, chamada PT, para dar instruções, explicações de como funcionava a máquina de destruir reputações petistas. Junto ao requerimento, um vídeo onde o Lula dá uma verdadeira aula de como se produz e se espalha fake news. Foi isso que eu aqui acabei de mostrar para vocês. Quando governava o PT, ele usava o Ministério da Justiça e os órgãos policiais para produzir falsos dossiês contra adversários e depois despejavam esse material falso na internet e assim no intuito de destruir as reputações. Por isso eu requeri que convidemos também o delegado de polícia e ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, autor do livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, para dar detalhes aqui de sua minuciosa investigação de como funcionou o primeiro grande aparato de disseminação de fake news da história brasileira, que até hoje funciona nas redes. O PT tem a maior milícia digital que já existiu na história desse país, que é a rede de blogueiros, sites e perfis nas redes sociais que foram por anos sustentados com verba publicitária da SECOM. Por isso também eu requeri a convocação para essa CPMI da fake news de todos os ministros da propaganda das gestões petistas, Franklin Martins, Helena Chagas, Thomas Trauman e Edinho Silva, porque nós temos informação que foram gastos mais de 100 milhões de reais somente com blogueiros para destruir reputações, exatamente como disse aqui o general Santos Cruz. Também estou oficiando o secretário da SECOM, Fábio Vantagem, para que ele disponibilize o nome, CNPJ e valores repassados às milícias digitais petistas nos 13 anos do desgoverno do PT. Eu vou atrás desses CPFs que estão por trás dos CNPJs. Nós vamos descobrir aqui o modus operandi da organização criminosa e como os ex-ministros convocados, nós vamos seguir o rastro do dinheiro. O PT é uma organização política habilidosa e faz das mentiras um meio de ação política. O PT criou esse método sórdido de espalhar notícias falsas no Brasil e não tem moral para investigar ninguém. E devem sim serem investigados por todos os crimes que já cometeram. E termino dizendo que o PT na CPMI da fake news funciona como aquele batedor de carteiras que após furtar um desavisado sai correndo pela rua gritando pega ladrão. E sobre o Olavo de Carvalho... Pela ordem, presidente, pela ordem, deputado, nós fomos citados Eu ainda estou falando, mas eu não terminei. Não, você fez uma acusação. Eu não terminei. Termine que eu mas eu não terminei. O senhor fique à vontade. Em nome do deputado Feliciano. A palavra, Feliciano. Senhor presidente, só para dizer aqui, as pessoas que falam em tom pejorativo sobre o professor Olavo de Carvalho, que estudem um pouquinho as suas obras. Eu vi aqui tanto parlamentares aqui quanto aí da mesa falarem. Eu convido vocês a lerem o Imbecil Coletivo 2, o futuro do pensamento brasileiro, o exército da história do Brasil. Então vamos entender que o professor Olavo nunca foi contra o exército brasileiro. Agora. A dialética simbólica, Maquiavel ou a sua confusão demoníaca e, entre outros livros, a filosofia e a sua inversão. E vocês vão ver que ele é de fato uma pessoa extremamente preparada, habilidosa e não pode sofrer aqui depreciação. E se quiserem, convide ele para estar aqui na CPI e pronto.